Muito bem, nós estamos hoje num domingo cheio, de atividades, não aqui só na nossa cidade, mas no Brasil inteiro. Tivemos um concurso grande para várias áreas, muitas pessoas fazendo concurso, manhã e tarde. Que Deus esteja abençoando a vida de cada pessoa que fez, renovando as forças aí, e que os resultados sejam favoráveis para a vida dos nossos queridos irmãos. Também hoje pela manhã foi o sepultamento da mãe do presbítero Ragime. Estivemos ontem à noite lá, estivemos hoje de manhã também, trazendo a palavra. E não deixem de orar por eles, pelo Ragime, pelo seu pai, pelos seus irmãos, pela família, que sofre depois de 3, 4 meses aí de internação, de várias cirurgias que a dona Elisa sofreu. O Senhor ontem a recolheu. Então que a gente esteja orando e esteja buscando a presença de Deus. Hoje eles não estão aqui, precisavam não só fazer as coisas que eles tinham que fazer, particulares, mas também descansar da noite, do que passaram. E que Deus, estejam orando, estejam mandando mensagens, estejam abraçando, confortando, e que Deus esteja abençoando os nossos queridos aí. Muito bem, nós estamos falando sobre milagres de Jesus, e quando nós olhamos para a palavra de Deus, os 4 evangelistas trazem ao menos 35 milagres que foram realizados por Jesus. E cada milagre tem algo particular, uma história particular, uma mensagem particular. Cada milagre, por mais que, vamos pegar o exemplo, semana passada eu falei sobre um paralítico, hoje novamente eu vou falar sobre paralítico. Até quando eu falei com a minha esposa quais seriam os milagres que eu iria trabalhar esse mês, e falei um paralítico, o outro paralítico, falou, mas 2 paralíticos seguidos não é enjoativo, não é cansativo, não vai... E aí quando você pega as 2 histórias, são histórias completamente diferentes. O paralítico da semana passada, por exemplo, ele tinha amigos. O paralítico que vamos ver essa semana não tinha amigos. O paralítico que vimos semana passada foi levado até a presença de Jesus. Este paralítico não foi levado até a presença de Jesus, Jesus foi até a sua presença. O paralítico da semana passada tinha fé e Jesus viu a fé que ele tinha e o curou. O paralítico que vamos ver essa semana nem fé sequer tinha, ou perspectiva a respeito do que Jesus poderia fazer na sua vida. Ou seja, por mais que seja a mesma deficiência curada por Jesus, nós temos histórias completamente diferentes, narrativas completamente diferentes. E este milagre é um milagre que chama muito a minha atenção por vários aspectos. Eu já preguei pelo menos 3 vezes esse texto aqui na Maranata. E eu vou pregar hoje numa outra direção. Eu nunca tinha trabalhado ou pensado desse jeito, mas eu quero trabalhar numa outra direção e eu quero que você preste atenção e seja ministrado através deste milagre que está em João capítulo 5, que é o tanque de Betesda, o paralítico que é curado no tanque de Betesda. Então abra sua Bíblia em João capítulo 5, eu vou pedir para acender momentaneamente aqui as luzes para mim. João capítulo 5, se você tem aí a sua Bíblia, eu gostaria que você a abrisse. Verso 1 até o verso 9, Evangelho de João, capítulo 5, se você não tem a sua Bíblia de papel aí, você tem talvez um aplicativo no celular, faça favor, para a gente acompanhar e estar aí juntos, João capítulo 5, do verso 1 até o verso 9, agora se você não tem Bíblia e nem aplicativo, a gente vai projetar o texto aí para você, para que você acompanhe, diz assim: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Repare bem essa pergunta que Jesus faz. Você quer ser curado?
E repare bem na resposta que o paralítico dá. Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Até aí no verso 9. A primeira coisa que eu preciso falar com você é a respeito deste tanque. Era um tempo de festa. Nós não sabemos que festa que estava acontecendo. Normalmente haviam 4 festas onde os judeus precisavam ir todos os anos. Então é uma dessas festas, e mais uma vez Jesus está em Jerusalém por ocasião de uma festa. Cidade cheia de gente, pessoas, caravanas de todas as cidades estavam ali para celebrar. E enquanto a festa rolava, nas ruas da cidade, Jesus vai a este tanque, que é o tanque de Betesda. O tanque de Betesda foi construído pelo governo para abrigar pessoas inválidas. Seria como se aqui em Campo Grande nós tivéssemos um lugar onde abrigasse todo tipo de pessoa aleijada, deficiente, cega, paralítica, pessoas de rua, sem família, absolutamente pessoas abandonadas, um lugar onde pudesse colocar todas essas pessoas. Jerusalém era uma cidade em torno de 100, 150 mil pessoas no tempo de Jesus, mas nessas ocasiões de festa podia chegar até 1 milhão de pessoas. E quando nós olhamos aqui, nós estamos num tempo de festa, o tanque era repleto de pessoas, o texto bíblico nos diz isso, que havia ali um grande número de pessoas, doentes, de pessoas inválidas, cegas, mancas, aleijadas, paralíticas, pessoas que estavam ali jogadas naqueles pavilhões. Ao todo eram 5 pavilhões onde as pessoas estavam aglutinadas. E ali elas eram alimentadas por uma pálida esperança, que eu posso dizer, por uma esperança muito pequena, porque havia uma lenda ou havia uma crença de que de tempos em tempos, não sabia de quanto em quanto, mas de tempos em tempos, um anjo enviado da parte de Deus descia e mexia, movia as águas, e a primeira pessoa que entrasse naquela água que for agitada era curada da sua enfermidade. O tanque, por mais não é um lugar bonito, não é um lugar, com toda certeza não é um lugar turístico, mas aquele tanque era uma espécie de hospital público. Se você vai numa cidade, provavelmente você não vai visitar um hospital. Quando você vai a uma cidade, você procura os pontos turísticos, os pontos mais bonitos, os pontos mais agradáveis, com toda certeza você não vai a um hospital. Mas aqui Jesus, ele vai exatamente neste hospital público, conhecido como Betesda, ou casa. A palavra Bet é casa, Esda, misericórdia, casa de misericórdia, que abrigava essa multidão de pacientes sem perspectiva de cura, sem perspectiva de vida, uma multidão puramente alimentada por uma lenda, por uma história, uma multidão que não sabia o que poderia acontecer pela frente. Jesus começa a caminhar no meio dessa multidão e dentre todas as pessoas, ele distingue um homem, um paralítico deitado em sua cama, alguém que possuía uma história. Jesus olhou na direção daquele homem e contemplou a sua história. Jesus distinguiu esse enfermo no meio da multidão. Aquele homem era o que a gente pode chamar de maquete, mas a maquete da desesperança. Ele já não tinha mais sonhos para embalar. Sua causa estava totalmente perdida. Não foi ele quem viu Jesus, foi Jesus quem o viu. Diferente de outros que pediram para serem curados, quantos relatos que nós temos de pessoas que vão até a presença de Jesus e querem ser curadas, como o paralítico da semana passada, ou como o leproso da semana retrasada. São pessoas que vão até a presença de Jesus e pedem para ser curadas. Neste caso não, este homem não pediu absolutamente nada, ele nem sequer sabia quem era Jesus. Ele não apenas vivia dentro de um
ali naquele tanque, dentro daquele pavilhão, mas ele vivia dentro de uma bolha, ele não sabia o que estava acontecendo lá de fora, os milagres que estavam acontecendo, os prodígios que estavam acontecendo, ele estava por fora, ele não tinha noção de quem era Jesus, ou do que Jesus seria capaz de realizar na sua vida. Ele não pediu para que o Senhor o curasse, mas Jesus o viu. Por mais que ele não viu Jesus, Jesus o viu. Por mais que ele não pediu nada, Jesus foi na sua direção. Jesus viu a sua vida, viu a sua história, uma história triste. Uma história triste e uma história que envolve pecado. É interessante como Jesus, ele tem o poder de olhar para pessoas e de compreender através do seu olhar a história das pessoas. Jesus olhou para a mulher samaritana e viu que ela estava vivendo em adultério, que ela já tinha tido 5 maridos e que o 6º sequer era dela. Jesus olhou para Zaqueu na árvore e viu uma alma sedenta por Deus, uma alma que tinha fome, que tinha sede no coração. Jesus viu o amor e as riquezas no jovem rico, por mais bem vestido que ele estava e por mais pronto e desejoso que ele estava de receber vida eterna. Jesus olhou para um coração recheado de riquezas. Jesus viu a hipocrisia dos fariseus, Jesus viu a falsidade do beijo de Judas, ele viu arrependimento sincero no coração do ladrão. E quando Jesus olhou para este homem, ele viu a sua história e viu uma história de pecado, viu uma história de uma pessoa que era pecadora. Jesus sabia que aquele homem estava enfermo há 38 anos, mas Jesus não apenas sabia dos 38 anos de enfermidade, Jesus sabia a causa que tinha levado àquela enfermidade. Eu também preciso corrigir aqui com você, esse homem não tinha 38 anos de idade. Esse homem estava enfermo há 38 anos, ele estava nesse tanque há 38 anos, esse homem sofria há 38 anos, mas provavelmente na sua adolescência ou na sua juventude, ele cometeu algo grave, um pecado grave que o levou a esta situação. Ele estava paralítico por causa de pecado. Por mais que naquele tempo as pessoas tinham a ideia de que uma doença, uma deficiência era resultado de pecado, neste caso de forma específica era resultado de pecado. A crença sempre foi assim. Quando você, por exemplo, lê o livro de Jó, quando Jó está na pior, já tinha perdido seus filhos, perdido os seus bens, perdido a sua saúde, a sua mulher já tinha pedido para ele amaldiçoar Deus e morrer, os seus amigos chegam. Mas quando os seus amigos chegam para dizer: você é o culpado, você é o responsável, você fez algo grave para receber isso na sua vida, é você. Foi você que talvez não pagou os seus funcionários direito, você não honrou as pessoas, você maltratou as viúvas, você maltratou os órfãos, você fez alguma coisa, você foi desonesto, você foi injusto, foi você é o culpado, você é o responsável. Ou seja, se você está recebendo toda essa tragédia sobre a sua vida, é você o responsável de toda essa tragédia. Mas no caso de Jó, não era. Ele não tinha feito nada. Pelo contrário, era um homem justo, um homem íntegro, um homem bom, um homem temente a Deus, um homem que zelava não só pela sua vida, mas pela vida dos seus filhos. Um homem que era tão especial que quando Satanás foi na presença do Senhor, foi o Senhor que puxou o assunto e perguntou para Satanás: você viu meu servo Jó? Homem justo, homem íntegro, não existe outro homem igual a ele na face da terra. Mas os amigos de Jó apontaram para ele e o acusaram de infortúnios, de situações horríveis. Quando nós olhamos para o capítulo 9 aqui do Evangelho de João, Jesus está andando com seus discípulos e há um homem cego de nascença. A pergunta que os seus discípulos fazem é: Senhor, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Ou seja, se ele nasceu cego, alguém fez isso, ou ele ou seus pais, alguém fez isso para que ele pudesse nascer cego. Ou seja, se existe uma debilidade, se existe uma deficiência, se existe uma tragédia, é consequência de pecado. Essa era a crença na época, as pessoas entendiam assim. Não todos os casos são consequências de pecado, nem todas as doenças são consequências de pecado, nem todas as tragédias que abatem a nossa vida são consequências de pecado. Deus não nos trata, segundo a palavra, consoante aos nossos pecados, porque se Deus nos tratasse da forma como nós pecamos, todos nós, irmãos, estávamos mortos, todos nós estávamos aniquilados. Deus é gracioso, Deus é misericordioso, Ele não nos trata conforme os nossos pecados, mas existem situações que
pecado gera consequências. Vamos pegar só um exemplo, não sei o que aconteceu com este homem, mas vamos pegar, por exemplo, um pai, uma mãe que diz para o seu filho o seguinte: olha, você vai nessa festa, mas cuidado nessa festa, não beba, meu filho, não beba, e se beber, por favor, não venha para casa dirigindo, peça para um amigo dirigir, ou se não, pega um Uber, pega um táxi, mas não dirija. E o rapaz vai para a festa, ele enche a cara, pega o carro, e num dos cruzamentos da cidade, ele perde o controle, ou sei lá o que acontece um acidente, e ele, diante desse acidente, fica paralítico. Repare, uma paralisia que é consequência do quê? De uma irresponsabilidade? Uma paralisia que é consequência do quê? De desobediência, não só às leis de trânsito, mas às orientações dos seus pais. Então repare, eu estou citando um exemplo, posso citar um outro. Vamos pegar, existem inúmeras doenças que são sexualmente transmissíveis. Vamos pegar uma pessoa que tem relações com uma outra pessoa numa noite só, ela não se previne de absolutamente nada, acha que é uma coisa, e de repente ela é acometida de uma enfermidade, ou de uma AIDS, ou qualquer uma outra doença. Ou seja, existe uma consequência na sua vida diante do pecado que ela cometeu. Existem algumas consequências da nossa vida, algumas doenças, algumas situações que podem sim ser consequência de pecado, mas nem tudo. Mas no caso deste homem era. E como é que eu sei que eu era? Porque quando eu olho para o versículo 14, Jesus encontra com este homem depois, porque Jesus o cura, ele sai ali daquele lugar, e as pessoas perguntam para ele, porque aconteceu num sábado, as pessoas perguntam para ele: quem te curou? Qual foi a pessoa que curou você? Como é que você foi curado? Ele não sabia quem era, ele não sabia quem era Jesus, ele não tinha informação para dar, ele não sabia, ele só tinha uma coisa para dizer: um homem me curou, eu não sei quem é este homem, eu não sei de absolutamente nada. Mas Jesus encontra este homem novamente no templo. Depois desse mesmo dia, o verso 14 diz que mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior lhe aconteça. Não volte a pecar. Repare, Jesus sabia da sua história, e sabia que aquela gravidade, que aquela enfermidade que estava sobre a sua vida, era por causa de um pecado que ele tinha cometido. Lá atrás, na sua adolescência, na sua juventude, no início da sua fase adulta, em algum momento, aquele homem cometeu algo, e por causa que ele cometeu alguma coisa, veio uma consequência gravíssima sobre a sua vida. O pecado possui preço. Muitos se apegam ao pecado, que Deus abomina, mas o pecado é uma fraude. O pecado, ele aponta um caminho de vida, mas o seu fim é morte. O pecado, ele promete prazer, mas ele paga com desgosto. O pecado promete liberdade, mas ele escraviza. E Jesus nunca brincou com o pecado, ele sempre tratou a sério a questão do pecado. Ele nunca tratou o pecado com leviandade, mas ele lidou com o pecado realmente como de fato ele é. Uma desobediência a algo que é a vontade de Deus. Um pecado é um desvio indesculpável da vontade de Deus, e o pecado tem um efeito drástico na vida da pessoa, e no caso deste homem, uma enfermidade. E Jesus sabia da sua história. Mas independentemente do pecado que causou essa enfermidade, Jesus tem compaixão. A compaixão de Jesus é algo que nos constrange. Jesus viu aquele homem, a sua causa era perdida, mas Jesus foi ao seu encontro. Jesus o viu e tomou a iniciativa. Jesus o abordou. Jesus abriu, em homenagem ao Silvio Santos, falecido ontem, Jesus abriu a porta das esperanças, da esperança para aquele homem. Era uma oportunidade única, uma oportunidade maravilhosa. Jesus sentiu a sua dor, Jesus sentiu o seu drama. Aquele homem provavelmente já não tinha mais força para clamar. São 38 anos, eu não estou falando de 38 dias, são 38 anos. Talvez aquele homem não tinha mais forças para clamar, ele já tinha desistido de esperar qualquer coisa. Talvez ele estava naquele tanque simplesmente por estar. Simplesmente por estar. Eu estou aqui porque me deixaram aqui, eu estou aqui porque me abandonaram aqui. Talvez aquele homem era completamente incompreendido, estava lutando sozinho e ninguém se compadecia da sua vida.
Talvez aquele homem pensou: eu já fui longe demais, eu já fiz coisa demais e agora não tem volta mais para mim. Aquele homem estava abatido, deixado, abandonado, mas Jesus o viu, Jesus o contemplou. E Jesus também nos vê. Também contempla as nossas vidas, nos vê prostrados, sozinhos, abandonados, sem ajuda, sem saída. Jesus nos vê desanimados, quebrantados, conformados talvez com o caos, e Ele nos distingue. No meio da multidão, Ele se importa conosco. É interessante que aquele homem estava só, não havia ninguém por ele não tinha saúde, ele não tinha paz, ele estava sozinho, solitário, havia chegado ao fim, ao fundo do poço. Mas quando ele se viu desamparado, completamente desamparado, Jesus veio na sua direção e lhe estendeu a mão. De todos os enfermos, e havia centenas de enfermos naquele lugar, Jesus escolheu apenas um. Queridos, quando a gente canta essa canção, que foi a penúltima que cantamos, quem sou eu? Quem sou eu? Para que o grande rei me receba assim. Eu me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim. Quem sou eu? Às vezes eu me pergunto isso: quem sou eu? Dentro de mais de 7 bilhões de pessoas, quem sou eu? Aquele homem cercado de centenas de pessoas, mas Jesus escolheu um. Jesus não curou muitas pessoas naquele dia. Jesus não entrou naquele pavilhão e fez uma limpa no pavilhão. Ele tinha poder para curar todas as pessoas naquele lugar. Ele tinha poder para reverter a história de todo mundo. Ele tinha poder para criar um rebuliço naquela cidade, gigante rebuliço. Provavelmente, lógico, seria também o fim do seu ministério ali. Mas Jesus tinha poder. Mas dentre tantas pessoas que estavam ali deitadas e jogadas naquele lugar, Jesus escolhe apenas um. Ele escolheu aquele homem, apenas aquele paralítico. Não havia nada neste homem que o fizesse merecedor ou mais merecedor que os outros, como também não há nada em nós que nos torne mais merecedores diante dos olhos do Senhor. Não havia nada nesse homem. Ele jamais havia procurado Jesus, mas ao mesmo tempo Jesus se aproximou dele. Jesus não o escolheu porque previu: eu vou chegar neste homem e este homem vai ter fé e vai acreditar em mim. Não, Jesus não previu isso, e não há aqui nenhuma demonstração de fé de que aquele homem cria de que Jesus pudesse curá-lo daquela enfermidade. Jesus o escolheu porque quis, pura e simplesmente porque quis. Jesus o amou, Jesus se compadeceu dele, Jesus se compadeceu de sua vida, de sua história, sem exigir nada em troca. Jesus escolheu aquele homem para curá-lo, Jesus teve compaixão dele. Mas eu preciso falar da enfermidade que este homem tinha. Você vai falar: pastor, mas esse homem era paralítico. O que falar sobre paralisia? Eu digo para você que a doença deste homem não era a paralisia. A paralisia era algo externo, mas existia algo interno que a pergunta e a resposta de Jesus nos fazem entender. Aquele homem, por mais que todas as pessoas pudessem dizer: este homem é paralítico há 38 anos, está aqui neste tanque há muito tempo. Quando Jesus se aproxima daquele homem, Jesus faz uma pergunta: você quer ser curado? Imagine que você esteja num hospital há 38 anos. Você não tem condições de ir para casa. Você precisa estar ali sob cuidados de enfermeiros, de médicos o tempo todo. E nos seus últimos anos você está muito mal, você está já indo para um CTI, para uma UTI. Não tem como você ir para casa. Há 38 anos você está num hospital, num leito de cama, e de repente entra um homem, se aproxima de você, entra no seu quarto, se aproxima de você, e esse homem faz uma única pergunta. Este homem olha para você e fala assim: você quer ser curado? Qual é a resposta que você daria? Talvez a gente primeiro fale assim: bom, Jesus faz uma pergunta tão óbvia. Perguntar para um doente se ele quer ser curado. Mas por mais óbvia que foi a pergunta de Jesus, a resposta não foi sim e nem não.
Quando Jesus pergunta para aquele homem: você quer ser curado? Ele poderia dizer: sim, eu quero ser curado. Sim, é o que eu mais quero, é o que eu mais desejo, eu desejo ser curado. Ou ele poderia dizer: não, que ser curado? Eu já estou aqui, sei lá, com os meus 60 anos, já estou cansado, já estou no fim da vida, eu estou aqui só porque não tenho para onde ir mesmo. Não tenho mais família, não tenho mais casa, não tenho mais ninguém, não quero ser curado não, estou aqui de boa. Ele poderia ter respondido sim, ele poderia ter respondido não. Mas quando Jesus pergunta: você quer ser curado? Aquele homem responde: eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém que possa me ajudar a entrar no tanque quando a água é agitada. Eu não tenho ninguém. E essa resposta me faz enxergar algumas coisas na vida desse homem. Primeiro, para que aquele homem pudesse ser curado, ele precisava reconhecer a sua própria doença. Ele precisava reconhecer que estava doente. Assim como nós. Para nós sermos curados de uma enfermidade, nós precisamos reconhecer que estamos enfermos e procurar tratamento. Eu vou dizer, por exemplo, de pessoas que são alcoólatras, dependentes do álcool. Para que aquela pessoa seja liberta do álcool, ela primeiro precisa entender que ela é alcoólatra. Aí está a maior dificuldade, porque a pessoa não entende assim. Na cabeça dela, ela bebe socialmente. Na cabeça dela, ela tem limite. Na cabeça dela está tudo legal. Na cabeça dela, ela não está fazendo nada demais. Na cabeça dela, mas todo mundo percebe, todo mundo fala, todo mundo aponta, mas ela não enxerga. Ela não aceita. Ela não quer, lógico, tratamento. Como é que ela vai ser tratada se ela não enxerga a dependência? Vamos pegar uma pessoa dependente de drogas, a mesma coisa. Enquanto ela não enxergar a sua dependência química, não há tratamento. Ela precisa enxergar: eu sou dependente, eu preciso de tratamento, eu preciso de ajuda, eu preciso ser curada. Enquanto ela não se enxergar como uma dependente que precisa, ela não vai conseguir ser tratada nunca. Ela vai continuar como dependente sempre. Por quê? Porque ela não enxerga a sua enfermidade. Esse homem, para que ele pudesse ser curado, primeiro ele precisava enxergar qual era a sua enfermidade, qual era a sua doença, o que estava de fato acontecendo com ele. E quando esse homem diz: eu não tenho ninguém, ele mostra exatamente a sua enfermidade. Ele mostra exatamente o que estava acontecendo com ele, a sua ferida, a sua mágoa, o seu ressentimento, a sua dor, o seu sofrimento. Ele poderia ter dito: ah, Senhor, como eu gostaria de ser curado, como eu amaria ser curado, mas aqui são poucas pessoas curadas, porque existem uma grande multidão, porque aqui as águas são agitadas, uma pessoa por vez apenas é curada. Então, Senhor, ele poderia ter dito isso, mas ele não diz. A primeira coisa, quando ele abre a boca, é para dizer: eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém. Pessoas que são feridas. Quantas pessoas psicologicamente não se curam, não se tratam? Pessoas que foram feridas no seu passado, porque nós crescemos em casas que não são perfeitas. Todos nós tivemos pais e mães que não foram perfeitos sobre as nossas vidas e não são perfeitos. Todos nós carregamos traumas, todos nós carregamos feridas, todos nós, causada por família, causada por relacionamentos, causadas por perdas significativas, todos nós temos farpas, todos nós temos farpas. Aqueles que já mexeram com madeira, aqueles que já colocaram e talvez passaram a mão numa madeira e entrou uma farpa, entrou um pedaço, uma lasca de madeira ali. Se você não arrancar, aquilo inflama, aquilo tem pus, aquilo causa uma ferida, aquilo não cura, não cicatriza. Você primeiro precisa arrancar e tratar. E existem muitas pessoas que estão cheias de farpas, mas não curam, não tratam, não arrancam. Aquele paralítico me mostra isso, que para ele primeiro ser curado, precisava reconhecer a sua enfermidade. Ele precisava lidar com os dramas da sua consciência, com o abandono da sua família, com a solidão, com a amargura, com a rejeição. A pergunta que Jesus faz, a resposta que ele dá: não tenho ninguém. A sua resposta é declaração de abandono, de desesperança total. Pior que a paralisia que o prendia naquela cama era
a situação que estava aqui dentro, a prisão que lhe acorrentava aqui dentro. Aquele paralítico tinha profundos traumas emocionais. Por mais que as pessoas pudessem olhar a sua paralisia externa, Jesus olha para aquilo que está dentro. E é por isso que ele pergunta: você quer ser curado? Para que aquele homem pudesse ser curado, além de reconhecer a sua doença, ele precisava remover as farpas do seu coração. E é interessante como uma simples frase, não tenho ninguém, pode mostrar tudo que está ali dentro. Mágoa. Quando eu estava na faculdade, na minha primeira faculdade de teologia, a gente tinha que fazer estágios em alguns lugares. Um dos estágios que nós fizemos visitas ao hospital, tivemos que fazer visitas. A gente tinha condições e permissão de entrar no Hospital Evangélico em Londrina, na ala de UTI, na ala de quimioterapia, na ala de quimioterapia infantil. A parte mais gostosa de um hospital que você pode visitar é a maternidade, mas tirando a maternidade, qualquer outro ambiente que você for no hospital é desagradável. Principalmente nas alas de quimioterapia e às vezes pessoas que estão em tratamento final, fase final. Mas um dos lugares talvez que eu visitei na faculdade que chocou mais, ou que entristeceu mais, foi o asilo. Porque muitas pessoas colocam pais no asilo, avós no asilo, e deixam ali no asilo. Alguns, nas primeiras semanas ou nos primeiros meses, vai toda semana lá visitar. Porque os parentes podem visitar todas as semanas, ou qualquer dia da semana, dependendo do asilo, ou aos finais de semana, dependendo de outros. Mas nós vimos ali velhinhos que não recebiam visita dos seus filhos há anos. Há anos. Conversando com os funcionários e a gente perguntando de alguns, e alguns funcionários ali dizendo: aquela senhora ali tem filhos, os filhos são bem de vida, tem filhos aqui na cidade, são membros inclusive da nossa igreja, porque o asilo que visitamos é propriedade da primeira IPI de Londrina. E ali é um dos enfermeiros, dos cuidadores dizendo: mas ela já está aqui há 15 anos e os filhos sequer nunca vieram ver, nem no Natal, nem no Ano Novo, nem no aniversário, nunca. Deixaram ela aqui e nunca mais voltaram aqui. Eu fico imaginando qual é a sensação, qual é o sentimento no coração de uma pessoa abandonada e rejeitada. Esse homem estava abandonado, ele tinha família? Tinha. Tinha irmãos, provavelmente, talvez até pais, agora não mais vivos, pela sua idade. Mas aquele homem tinha parentes, tinha amigos, tinha conhecidos, talvez até alguns jovens amigos de farra. Mas no momento que ele se tornou paralítico, ele foi jogado naquele lugar e deixado naquele lugar. Quando Jesus pergunta: você quer ser curado? Ele responde: eu não tenho ninguém. É porque de fato ele não tinha ninguém. E talvez ele via naquele lugar outras pessoas vindo, parentes vindo, amigos vindo para visitar, para abraçar, para perguntar se estava trazendo alguma coisa, fazer alguma visita, tentar alguma ajuda, trazer uma roupa nova, trazer algum tipo de alimento. Mas ele nada. Eu não tenho ninguém. Ninguém olha para mim, ninguém cuida de mim, eu não tenho absolutamente ninguém. A falta de cura, aquele homem está dizendo: a falta da minha cura é porque eu permaneço nesse estado, porque ninguém se importa comigo, ninguém olha para mim, ninguém liga para mim, ninguém, absolutamente ninguém. É interessante como ele lança a culpa sobre outra pessoa. Eu não sou curado, e eu não sou curado porque as outras pessoas não se preocupam. Eu não sou curado porque as outras pessoas não se importam. Eu não sou curado porque os outros não estão nem aí por mim. Eu não sou curado porque eu não tenho ninguém por mim. Este homem, quando ele diz: eu não tenho ninguém, ele expressa sua mágoa e lança sua culpa de infortúnio nas outras pessoas. Ele despeja sua mágoa diante de Jesus, aquele corpo doente, mas a alma estava ainda mais enferma, e ele atribui isso às outras pessoas. Ele atribui aos outros.
Eu não tenho ninguém. Ele diz, eu não tenho ninguém, e ao mesmo tempo ele está querendo dizer, algo aconteceu lá atrás no meu passado, e eu não quero mexer nisso, eu não quero remexer nessa história, eu não quero sequer lembrar dessa história, porque tudo que eu fiz lá no passado, a consequência está aqui. Se eu estou neste lugar, é por causa do que eu fiz lá atrás, e eu não quero nem lembrar o que eu fiz lá atrás, ou o que fizeram para mim, ou a vida que eu tinha lá atrás. Eu não quero mexer nisso, eu não quero tratar disso, eu não quero lembrar disso. E ao mesmo tempo esse homem está dizendo, eu não quero sequer perdoar o que aconteceu lá atrás. Eu não me perdoo pelo que eu fiz, eu não me perdoo pelo que eu realizei, eu não me perdoo porque eu estou há 38 anos nessa situação por algo que eu fiz, e eu não me perdoo, e não perdoo as pessoas que estavam comigo, e não perdoo o que as pessoas fizeram comigo. Ou seja, ele não quer olhar para trás, ele não quer cuidar, ele não quer tratar. A farpa continua, a enfermidade continua, ele está ali dizendo, eu não tenho nada, eu não tenho ninguém, para mim acabou. Para mim acabou. E eu falo sobre isso porque talvez muitas pessoas estão vivendo hoje tragédias da sua vida, mas muitas tragédias na sua vida têm ligação com o que aconteceu lá atrás, e pessoas não querem tratar, não querem curar aquilo que aconteceu lá atrás. Tem gente carregando coisas hoje, doenças hoje, enfermidades hoje, situações, tragédias hoje, mas coisas que aconteceram lá atrás precisam sim ser mexidas, precisam sim ser escarafunchadas, precisam sim, nós precisamos tratar dessas coisas, porque senão não haverá cura sobre as nossas vidas. E é exatamente isso que Jesus pergunta, você quer ser curado? Porque Jesus quer que aquele homem mostre aquilo que de fato está acontecendo. Há uma doença dentro daquele homem, há enfermidades dentro de nós também. Coisas que não foram tratadas, palavras que não foram tratadas, conversas que não foram resolvidas, situações lá atrás que a gente fica carregando, como se, e nunca se resolve, e a gente vai carregando, achando que o tempo vai resolver, ou as coisas vão resolver, ou um dia quem sabe, mas nunca se resolve, porque não senta, porque não conversa, porque não trata, porque não perdoa, porque não corrige o que tem de fato ser corrigido, e continua carregando, e continua carregando. Há muitos casamentos que não são felizes e abençoados, porque exatamente é isso. Nunca trata, nunca conversa, nunca fala, e vai carregando, e vai carregando, e vai carregando, achando, e vai só sobrecarregando, nunca resolve, porque não trata. São farpas, 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 feridas, um fere o outro, e nunca resolve. E o casamento vai, e os filhos vão, exatamente para o mesmo buraco. Por quê? Porque os pais não trataram, e os filhos vão carregando, e vão para casamentos, e são desgraçados no casamento, porque pais não trataram o que tinha que tratar. Irmãos, quantas coisas na nossa vida assim, quantas enfermidades de alma nós temos e não tratamos, quantas coisas que nós carregamos, fardos que carregamos, pesos que carregamos, porque não queremos tratar. Este homem é um exemplo disso, e é exatamente isso que ele responde para Jesus. Jesus pergunta, você quer ser curado? Ele poderia ter dito, sim Senhor, eu quero ser curado, não sei quem é você, mas como eu quero ser curado? Mas esse homem não responde isso, esse homem diz, eu não tenho ninguém. Será que não essa é a mesma resposta que nós damos também? Diante daquilo que estamos vivendo na nossa vida, qual é a resposta que nós damos? Ah, você quer que o seu casamento melhore? Você gostaria que o seu casamento fosse melhor? Ah, mas é que você não conhece o meu marido. Ah, é porque você não sabe o quanto de coisas que eu já tentei nessa vida. Ah, é porque você não sabe. Você quer curar essa enfermidade? Você quer ser curado dessa enfermidade? Ah, é que você não sabe quantos médicos eu já fui, quantos exames eu já fiz, quanto tratamento eu já tentei, quantas coisas. Essa é a resposta que às vezes nós damos. Você quer que essa dívida seja tratada? Você não gostaria de resolver essa dívida? Ah, você não sabe com quantos gerentes eu já conversei, com quantas empresas eu já fui, com quantos eu já tentei negociar, e você vai falando, mas você não responde o que Jesus está perguntando. Por quê? Porque existem coisas, é outra pessoa que não quis, é o outro que não ajudou, é o outro que não quer, é o outro que não resolve, é o outro que não conversa, é o outro, e Jesus não está querendo saber do outro, Jesus está querendo saber de você, e ele pergunta uma coisa muito simples, você quer? Qual é a resposta que nós damos? Às vezes olhamos para esse homem e dizemos assim, que homem besta, ele poderia ter respondido, sim, é o que eu quero, mas aquele homem respondeu, aquilo que ia na sua alma, como nós também respondemos. A situação é a mesma. O que é que você responde para o Senhor quando Ele pergunta se você quer? Talvez nós estamos como aquele homem. Existe uma enfermidade externa. Existe um problema externo.
As pessoas olham e percebem que o nosso casamento não vai tão bem. As pessoas olham e veem, ou talvez eu sei muito bem que há uma crise financeira, que há contas a serem pagas. Talvez eu possa olhar externamente e ver uma enfermidade, ou as pessoas podem até saber de uma enfermidade física que eu tenho. Mas o que está aqui dentro, o Senhor vê. E quando Ele pergunta, você quer, o que aflora? O que vem para fora? Mas eu quero terminar essa mensagem falando da cura. Jesus acaba por ignorar a resposta daquele homem, porque ele estava ali naquele tanque para mudar a história daquele paralítico, para que aquele paralítico virasse a página de dor e de sofrimento da sua vida. E Jesus não estava se importando por quanto tempo aquele homem estava naquela situação. Jesus não se importava com a gravidade da sua enfermidade. Jesus não se importava com o que tinha levado aquele homem àquela situação. Ele não se importava com o seu pecado pecaminoso e sujo. Para Jesus, ele também não estava importando o quão desesperançado aquele homem se encontrava. Para Jesus, não importava quantas tentativas fracassadas aquele homem tinha experimentado ao longo dos anos naquele tanque ou fora daquele lugar horrível. Jesus apenas dá uma ordem. Quando aquele homem responde, eu não tenho ninguém, Jesus apenas dá uma ordem. Levanta, toma sua maca e vai embora. Uma ordem. Uma ordem. Levanta, toma sua maca e vai embora. E quando Jesus deu essa ordem, o milagre aconteceu. Quando Jesus deu essa ordem, aquele homem sentiu no corpo algo acontecendo. As suas pernas começaram a se mexer, os seus dedos começaram a se mexer, os nervos, os músculos começaram a ganhar força, vigor. Aquele homem começou a mexer a sua perna, aquele homem começou a mexer o seu corpo. E de repente, como está na cena, provavelmente ele dobrou a sua perna para se levantar e para sair daquele lugar sujo e horrível. Apenas uma ordem de Jesus mudou toda a história, mesmo sem saber quem era Jesus. Mesmo sem saber quem era aquele homem que estava falando com ele, mesmo sem lhe fazer nenhum pedido, sem fé, até mesmo, você não vê nenhuma expressão de fé. Jesus poderia perguntar para ele, logo quando ele respondeu, eu não tenho ninguém, Jesus poderia dizer para ele, eu sou Jesus, já fiz muitos milagres, já transformei água em vinho, eu já curei um leproso, eu já curei uma mulher que estava com malária, eu já curei o filho de um oficial que estava... Não, Jesus poderia ter dito qual é o seu currículo, olha aqui, quantos milagres eu realizei, eu estou aqui, você crê que eu possa curar você? Não, Jesus não fala de si. E Jesus não pergunta, você crê que pode ser curado? Jesus não pergunta mais nada, Jesus apenas dá uma ordem. E mesmo sem fé, aquele homem pôde sentir no seu corpo algo acontecendo, porque uma ordem de Jesus, uma única palavra, pode mudar toda a nossa história. Uma única palavra pode mudar tudo. Tudo. Ele apenas ordenou e o milagre aconteceu, porque ao som da sua voz, o vento para, ao som da sua voz, as ondas param, ao som da sua voz, um doente é curado, ao som da sua voz, um morto é ressuscitado, ao som da sua voz, ele pode tudo. Uma única ordem de Jesus pode mudar toda a história, toda a situação. Não há doença incurável para o médico dos médicos. Não há vida irrecuperável para Jesus. Não há problema, por mais grave que seja, que ele não possa solucionar, porque ele cura, ele liberta, ele perdoa, ele salva. E basta uma ordem de Jesus. Tudo muda. Tudo muda. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Se Jesus lhe perguntasse, nessa noite você quer? Qual é a sua resposta? Você quer ser curado? Qual é a sua resposta? Você quer que o seu casamento seja restaurado?
Qual é a sua resposta? Você quer que a sua casa viva em paz? Você quer voltar a conversar com seus pais? Você quer voltar a conversar com seus filhos? Qual é a sua resposta? Essa dívida que você está carregando há anos, você gostaria que essa dívida fosse paga? Qual é a sua resposta? Será que a sua resposta é igual daquele homem? Ah, Senhor, eu não tenho ninguém. Ah, Senhor, eu já tentei tantas coisas. Ah, Senhor, o Senhor não sabe o que as pessoas fizeram para mim. Ah, Senhor, o Senhor não sabe a minha realidade, a minha história. Ah, Senhor, o que é que você diz para Ele? O que aflora? O que é que está aí dentro e que ainda você não tratou? Você não perdoou, você não resolveu? O que é que está aí dentro e que continua doendo? Qual é a farpa que está aí dentro? Ou quais são as farpas que estão aí dentro? Algum abuso que não foi perdoado? Alguma palavra maldita que você não perdoou? Algum julgamento que você não tratou? O que está aí dentro? O que você não perdoou ainda na sua vida? O que é que você tem carregado? E as coisas não melhoram, não resolvem, porque você não senta, você não trata, você não conversa, você não perdoa, e não há restauração. Aquele homem, para ser curado da sua paralisia, precisava enxergar primeiro a mágoa que estava dentro do seu coração, o ressentimento de ter sido abandonado, deixado ali, a sensação que ele experimentava, esse vazio. Ele precisava tratar isso primeiro, e Jesus trata, antes de falar para ele: levanta, toma a sua maca e vai embora. Senhor, obrigado porque o Senhor conhece a nossa história. O Senhor sabe quem somos, o que já nos fizeram, o que já nos falaram, o que nós fizemos, o que nós falamos. O Senhor sabe aquilo que temos experimentado ao longo da vida. Por mais que não consigamos mostrar isso para pessoas, e até talvez o psicólogo mais experiente não consegue arrancar isso de nós, o Senhor sabe. Os seus olhos nos conhecem, penetra a nossa mente, o nosso coração, e o Senhor sabe o que de fato somos. O Senhor conhece a nossa história, a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa angústia. O Senhor sabe o que estamos passando, o que estamos experimentando. O Senhor sabe. E nessa noite, ó Deus, nós estamos aqui. Não é um pavilhão, mas é uma casa. É uma casa também de misericórdia. É um lugar onde a misericórdia do Senhor é revelada às nossas vidas. O Senhor é misericordioso. O Senhor é compassivo. O Senhor vem na nossa direção. O Senhor, ao conhecer a nossa história e saber o que somos e o que estamos fazendo, ou com o que estamos lidando, o Senhor vem até nós. E o Senhor faz a mesma pergunta: você quer? Nessa noite o Senhor está perguntando isso mais uma vez para nós: você quer? Qual é a resposta que nós estamos dando para Ti, Senhor? O que está aqui dentro, talvez, que não nos permite ser curados? Ou o que temos de tão carregado, temos carregado com tanto peso ao longo da vida? Qual é o fardo que, por mais que já caminhemos com o Senhor, a gente ainda continua carregando esse fardo e a gente não quer se livrar? É um fardo de estimação, e o Senhor quer tratar isso. E é isso que o Senhor pergunta para nós: você quer? Você quer? Que a resposta nossa nessa noite, Senhor, não seja nenhuma desculpa, mas que a resposta nessa noite seja: eu quero. Porque basta uma única palavra do Senhor para que toda a história seja mudada, para que tudo seja alterado nas nossas vidas. Basta uma única palavra.
e que a gente possa crer nisso. Aquele homem sequer sabia quem era o Senhor, não tinha fé e nem perspectiva daquilo que o Senhor poderia fazer, ele não tinha ideia de quem era Jesus, mas nós sabemos quem é o Senhor. Nós sabemos a quem servimos, nós conhecemos o Senhor e cremos que basta uma única palavra sua, uma única palavra, e tudo, absolutamente tudo, pode ser mudado nas nossas vidas, aqui dentro e também do lado de fora. Então Deus, venha, pergunte, ouça a nossa resposta nessa noite e faça o teu milagre. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus nos abençoe.